Você sabia que cuidar do aparelho vocal é importante para a saúde geral de todo o seu corpo? Existem várias doenças que atingem o aparelho vocal e, se as pessoas não sabem como cuidar dele, essas doenças podem se transformar em sérios problemas de saúde. Quem vai explicar quais são as doenças mais comuns que atingem a nossa voz é a fonoaudióloga Ana Paula Cajazeiras. Ana Paula, que doença do nosso aparelho vocal pode ser complicador para a nossa saúde de uma forma geral? Miguel, algumas alterações vocais, disfonias que são orgânicas, que têm alterações de fato na prega vocal, na laringe, podem cursar com complicações maiores, a ponto de começar com uma lesão pequena e evoluir para um câncer de laringe. Por isso é importante cuidar da voz e prestar atenção. Algumas pessoas apresentam rouquidão, como o ex-presidente Lula, alguns apresentadores, algumas atrizes que estão no nosso dia a dia, para ser mais sincero, são essas lembranças, mas alguém tem pessoas na família que tem essa rouquidão e que às vezes não se dá conta de que pode ser um sério problema. Essa rouquidão seria assim um processo de alerta à pessoa? Isso mesmo. É preciso lembrar que uma rouquidão que passe por mais de 15 dias, ela requer um cuidado especial. Consultar um especialista, um otorrino ou um fonoaudiólogo é importante para diagnosticar se é uma alteração de fato estrutural ou se é alguma alteração provisória que pode ser solucionada sozinha. Alteração provisória, o que você chama de alteração provisória? Advinda de quê? Um exemplo, quando a gente está com resfriado, é possível que as pregas vocais fiquem edemaciadas e que a qualidade vocal mude um pouco. Essa alteração deve ser temporária. Passando um pouco mais de 15 dias, é preciso ficar atento por ser uma possibilidade de uma lesão que vai cursar para uma lesão definitiva. Ou mesmo que você, além da lesão que pode ser provisória, demandar uma qualidade vocal que vai sobrecarregar o seu aparelho fonatório. Preservando a individualidade da pessoa, a voz um pouco rouca pode significar até mesmo um charme. Muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, elas predominam, durante toda a vida como um charme, aquela rouquidão ou, enfim, a disfonia. Mas num profissional, não diria um apresentador ou um apresentador em rádio, radialista, mas principalmente no professor. Ele força demais a voz, né? Sim, o professor ele é chamado de profissional da voz, porque é através da comunicação humana que ele se relaciona com a sua turma, com a sua sala de aula. Pensar que o nosso professor no Brasil tem uma sobrecarga, de às vezes 3 turnos de trabalho, é uma demanda vocal excessiva. Se a gente pudesse comparar com um profissional de educação física de alta performance, um esportista, ele precisa de uma preparação para poder desenvolver aquele trabalho muscular. Assim também deve ser pensado com um profissional da voz. A exemplo do professor que você bem lembrou, Miguel. Se ele tem uma demanda vocal exaustiva, é preciso que ele tenha cuidados específicos com a voz, principalmente pensar em ter um programa de aquecimento e desaquecimento, preparar essa musculatura. Essa analogia que você fez com um atleta, com um profissional, um jogador de futebol, um atleta de alta performance, enfim, o atleta, por assim dizer, o professor ou o profissional da voz precisa também aprender a aquecer e desaquecer para preservar a prega? Isso. A prega vocal é uma musculatura, que também funciona junto com outros grupos musculares, a exemplo do músculo da boca, da língua, que se bem articulado, que se bem trabalhado, pode diminuir o esforço vocal. Então, preparar não só a prega vocal, através de aquecimento e desaquecimento específico para a laringe, preparar também toda a musculatura orofacial para desenvolver uma fala mais ajustada. Pessoas mais bem remuneradas que os professores, e aí a gente pode até dizer que são todas as outras profissões, porque o professor é geralmente muito atingido no seu salário aviltante, embora seja uma profissão digna e muito importante para nossas vidas.
O cantor, ele tem uma remuneração específica e contrata um fonoaudiólogo ou uma pessoa preparadora de voz. E ela faz esse exercício sempre a cada show, a cada apresentação. Muita gente considera isso frescura. Onde é que está a frescura, vamos dizer assim, e o profissionalismo? Qual é a média? Hoje a gente entende que o trabalho vocal, de fato, preparar a voz para atividade fonatória excessiva é importante. Né? Pensar que a voz carrega com a gente toda uma performance de interação com o meio, né? Propõe aí uma relação de cuidado, um cuidado que vai desde a idade, né, mais nova, desde a criança, quando a gente vem orientando para a questão dos cuidados vocais, para aquela criança que grita muito e que já tem sinal de disfonia, até o final da vida. Algumas pessoas têm acesso mais fácil, hoje a gente não pode mais justificar, né, a falta de procura pelo fonoaudiólogo, porque ele já está na rede pública. A exemplo, hoje, da nossa lei estadual, que cobre o professor da rede estadual em relação às questões vocais. Então, já tem fonoaudiólogo trabalhando na escola, fazendo trabalho preventivo. Quando diagnosticado algumas alterações, ele é encaminhado para o centro de reabilitação e ele é cuidado. Então, não justifica mais hoje, realmente, o profissional que tem uma demanda vocal não se preparar para essa atividade. Existe técnica ou exercício que possa possibilitar não só o professor, mas qualquer pessoa que deseja usar a voz de uma forma diferente ou projetar a voz, falar um pouco mais alto sem agredir as pessoas ou sem se agredir? Sim, né, o trabalho respiratório, de uma forma geral, dá uma garantia de uma performance vocal mais harmônica. Né? Então, saber respirar pensando no diafragma, né, trabalhando essa porção mais baixa do trato respiratório é uma das dicas que a gente sempre passa. Articular bem é importante, porque projeta a voz sem precisar sobrecarregar obrigatoriamente a laringe. Então, estar atento para o movimento da articulação é importante, hidratar-se a cada atividade fonatória, ou seja, eu estou desenvolvendo uma atividade de fala de 1 hora, então eu preciso ter um copo ao meu lado para eventualmente dar uns goles de água para hidratar a boca e ter a sensação de que a fala está mais fluida. Alguns exercícios mais pontuais são vibração de língua com escalas ascendentes e descendentes, que às vezes permitem uma soltura na voz, né? Mas de uma forma geral, a hidratação e o repouso vocal após uma atividade de fala intensa são as dicas mais importantes. Não sei se a senhora percebeu, mas o narrador de futebol, mais específico, de rádio, não da televisão, ele é muito exigido e às vezes o atleta reclama que são jogos quarta, domingo e sábado, e para o narrador de futebol, que o pique é estressante, sim, né? É muito exigido, ele deve ter cuidado com isso. Por exemplo, não beber bebida alcoólica, não deixar de irrigar a garganta, alguma comida específica ele deve evitar antes da narração? A recomendação é que sempre antes de uma atividade de fala, né, que seja mais exaustiva, seja feita uma hidratação um pouco mais acentuada. É importante lembrar que a recomendação é de 7 a 8 copos de água por dia. Isso deve ser, né, aumentado quando a gente vai pensar no profissional como radialista, como alguém que está fazendo, né, a narrativa de um futebol, que tem um tempo muito estendido. Não comer alimentos condimentados, porque também traz uma relação com refluxo gastroesofágico. Alimentos à base de leite, chocolate, café também não são recomendados, porque deixam a saliva muito espessa, grossa e dificulta um pouco mais a fluidez da prega vocal durante a fala. A hidratação também é a nossa grande recomendação. Agora vou mudar de profissão. Vamos falar sobre os cantores, mas não os cantores que têm uma voz muito projetada, que têm uma voz já treinada. Alguns que estão passando da fase de adolescência a adulto. Por exemplo, a condição do Michael Jackson, que mudou a voz, mas ela permaneceu, né, no contralto. Não é? Foi exigido a ele, e é exigido a qualquer outro, um trabalho específico para manter aquele padrão?
Alguns adolescentes passam pelo período de muda vocal, é assim que a gente chama, né, dessa mudança fisiológica na voz, que tem relação com a idade, com as questões hormonais, sem grandes alterações. Outros perdem, né, algumas notas, e se isso realmente foi impactante para a atividade de trabalho dele, é preciso fazer um trabalho específico. Mas alguns conseguem se ajustar de uma forma muito natural e encontrar uma outra zona de conforto. Alguns adultos, como o Edson Cordeiro, o Ney Mato Grosso, o Fênix, que eles mantêm, apesar de adultos, um contralto e às vezes um médio soprano. Esses também tiveram que trabalhar muito a voz. Se eles usarem muito, eles vão prejudicar a corda vocal? Sim, geralmente essas pessoas já têm uma condição anatômica, né, e são as variações. Eu gosto de fazer uma relação também bem grosseira. A ginasta, quem tem flexibilidade, já nasce com a predisposição. Quem também tem um aparato vocal muito sofisticado já nasce com essa condição. Então, exemplo desses cantores que têm uma performance vocal brilhante, né, já tem, de fato, uma facilidade inata. Mas, se trabalhado, eles podem assegurar que eles vão desenvolver o trabalho de fala dele e de canto sem prejuízos, até mesmo no final da carreira. Sim. O que a gente não consegue observar, no caso lá do Zezé de Camargo, que tem uma disfonia importante, já está naquela fase, né, de decidir se larga ou não a carreira por conta de uma demanda vocal que não foi cuidada a tempo. Há exemplo também do Leonardo, né? Do Leonardo. Outra situação é com relação aos transgêneros, que fazem alteração com a extração do pomo de Adão. Isso complica o aparelho? As tireoidectomias, que são essas cirurgias, né, realmente de tireoide, elas podem inclusive levar à lesão vocal, né, do aparelho vocal. Mas muitas vezes a alteração hormonal também exige um trabalho específico. Hoje a gente já vem trabalhando com os transgênicos até para ajustar a questão, né, da voz, para que seja sempre confortável carregar aquela voz. O importante é que cada um se identifique com a sua voz. É importante. E quais são os cuidados básicos para qualquer pessoa comum como a gente? O primeiro deles é prestar atenção à voz, né? Diante de rouquidão, sempre se atentar se é uma rouquidão que está ali provisoriamente ou se ela está se estendendo. Diante de um quadro de disfonia mais importante, procurar o otorrinolaringologista ou o fonoaudiólogo para uma avaliação específica. A hidratação, como a gente já falou, é muito importante, né? Aquecer a voz se o trabalho realmente demanda muito da musculatura vocal e evitar os alimentos que aí complicam um pouco a questão da qualidade da voz de uma forma geral. A rouquidão que permanece após 15 dias já é um sinal de alerta para ir ao fonoaudiólogo? Sim, é preciso a gente, o carro-chefe são exames que realmente possam ver a prega vocal. Esses exames são feitos pelo otorrino e sempre que existe uma demanda funcional, ele é encaminhado para o fonoaudiólogo. Muito obrigado a Ana Paula Cajazeiras, fonoaudióloga, pela entrevista. O Paulo Especial vai ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.